Agora, a leitura sobre vitória e proteção. Essa é a área de conflito do ano. É a área que vai falar sobre os desafios do ano. O do Eikau Bará, ele também está positivo, com Idin Geledé, Idin Oyeku, respondendo essa positividade, o orixá é Ossain. Como é que a gente interpreta isso de uma forma simples e objetiva, né, para as pessoas poderem entender? Icaubará é um odor relacionado à floresta, às árvores, à abertura de caminho para a prosperidade, a abertura de caminho para a relação do arado, aquilo que a gente plantou poder vir. O San é uma divindade associada à medicina e à natureza vegetal como um todo, que é um perfil de ancestralidade. E o fato de Idin Geledé estar respondendo, está falando da ancestralidade feminina, né? Que está falando do culto a Efegeledé, as ancestrais femininas. Aliás, esse ano é um ano bem feminino na relação com a terra, com a floresta. Vão ter os desafios desse ano, vão ser desafios de barreiras. Barreiras que vão ser superadas com muito trabalho, muito esforço e determinação. Como o San fala do aspecto de medicina, um grande desafio nessa correlação vai estar associado a uma vitória sobre algum tipo de problema na área medicinal. Tá? Não pode ser necessariamente uma questão de pandemia, mas algum problema sério. Vamos ver lá na leitura de saúde, tá? Mas vão ter muitos problemas a serem superados, muitos obstáculos a serem superados na área que fala de realização e vitória do Brasil, especialmente nessa área medicinal, tá? E Ifá orienta aqui, nesse caso, os rituais para boa sorte. Não é uma leitura negativa, porque está em Onareira, que significa um bom caminho, mas fala de muros, ok? De barreiras a serem superadas. O Brasil está, no momento, pelo que a gente vê nas notícias, de aparente ascensão, né, no exterior, né, é o que se diz, mas tem muitos desafios ainda. E dá uma olhada nessa área da vitória e proteção na área da saúde. Pode ter algum problema aí dentro disso, né? Como é um odor muito ligado pela água, pode ser problemas aí relacionados à água e à terra. Muito bem. A oferenda é a cabaça com água, com caldo de cana e caracol para o San e os ancestrais. Exu, o San e os ancestrais. Tá? Pedindo vitória e proteção para que os obstáculos sejam dizimados, né? A gente está afastando a Jogum, Elenini, a divindade dos obstáculos, né? Então a gente vai pedir para Exu, acompanhado de Ossan, afastar a divindade dos obstáculos, Elenini, tá? E quem não sabe usar o caracol, pode usar a babosa, como eu falei, tá? Pode pegar, inclusive, uma casquinha de caracol vazia e usar como eu ensinei. O Léo está dizendo, nossa, Babá, o IB é milagroso demais, estou utilizando nos rituais. É mesmo, né? A vida inteira eu usei, uso e usarei, né? Funciona demais mesmo. Quando sabe usar, né? Quando a galera sabe usar, funciona muito. Vamos ver a leitura de prosperidade agora. O Turameji, poxa, um Odu maravilhoso dentro da área de prosperidade. Lembrando que essa é uma análise de sociedade, tá? Isso pode falar muito de que o Brasil está tendo grande desenvolvimento financeiro, mas até isso chegar na população mais carente leva um tempo, né? Então, a análise está falando de sociedade. Qual é a dica para você se dar bem na área de prosperidade nesse ano? Né? Então, a gente vai do macro para o micro, assim no céu como na terra, né?
e vice-versa. O Turameji, o Odus fala de comunicação e comércio, sabedoria, e o orixá regente da prosperidade do Brasil é o Batalá, o que envolve criatividade. Né? Se tem uma coisa que o brasileiro é criativo, ele sabe dar nó e pingo d'água. Então, quando ele quer, ele pega aquela dificuldade, ele pega aquele problema e ele dá o seu jeito. Né? Ele dá o seu jeito, usar a sua criatividade. Deixa eu só responder umas perguntinhas aqui. A Fátima pergunta se pode oferecer para ela e para as filhas de marido. Pode sim, Fátima. Pode usar a gosma da babosa dentro do casco do ibim, correto? Correto. Correto. A Fátima, tem que ser individual. Não, você pode, uma família, pode fazer uma oferenda coletiva para toda a família. Tá? Não tem problema. Ok? Então, a criatividade superando... A criatividade, no caso do Batalá, usando a comunicação e o comércio, o Turameji, para adquirir riqueza. Então, nesse sentido, parece que tende a ser um ano muito bom, tá? Um ano de muita prosperidade, para aquele que souber vender o seu peixe, obviamente, mas que também tenha a criatividade para trazer um diferencial, tá? Dentro do mercado, porque o Batalá é o orixá da criação e da criatividade, né? Muito bem. Vai ser um ano muito bom para a classe artística também e a área comercial. Então, criatividade no comércio. Tá? O admu, que é a oferenda, é o pão de inhame ou um inhame assado, sem casca, com água, com amido de milho branco. Tá? É oferecido a Exu Olodjá, o Exu do comércio, tá? O Exu do mercado, e o Batalá. Tá? Então, aqui não entra dendê nessa oferenda. Tá? E a confirmação dessa boa sorte comercial vem mais uma vez do Odu, Oieco e o Ori. Olha, quando aparece muito Odu, Oieco, como está mostrando, como eu disse, a gente sempre fica um pouco com o pé atrás. Não é que o Odu seja muito negativo, mas ele fala de forças muito profundas na escuridão do inconsciente coletivo. Então, a gente nunca sabe muito o que vai sair de lá de dentro, dessa caixa de Pandora, né? Apesar de estar se mostrando positivo, é um ano para ficar um pouco com o pé atrás nas coisas, tá? Porque o Oieco fala muito das relações também do Ajogum da morte. Então, por detrás dessa escuridão aí tem coisas que a gente apazigua. Apazigua como? Com os ebós, com as oferendas que eu estou ensinando, tá? A saúde de leitura do ano é o Odu Idin Ogbe, também positivo, né? No Odu Odi Ogundá, e o orixá regente é Ogum, tá? Odi fala de obstáculos, Odi Ogundá de obstáculos que são abertos na pancada, tá? Ogum, quando é orixá Labor, ele está falando nessa área da saúde, de muitos desafios a serem superados, e a área da saúde lá, que eu estava falando do Odu, né, sugere algum problema aí, algum problema mais grave dentro disso. Ok? Mas você veja, uma leitura superficial, mas está tudo positivo, tá. Mas dentro dessa positividade existem os desafios, as atuações dos ajoguns, e é necessário ter cuidado. E a área da saúde está chamando muita atenção. Tá? Então, Ogum Icolá, que é o Ogum que come caracol, ele está falando exatamente desse apaziguamento, dessas barreiras de proteção contra os problemas que virão.
são situações de superação de desafio, sabe? É como se tivesse chegado um momento onde vão haver exigências poderosas em relação a isso, tá? Todos os odus estão positivos, o que é muito raro, mas tem muito odu de desafio aqui, né? O Odio B é um odu de pancadaria, de desafio, na área da saúde, grandes desafios a serem superados. A gente é brasileiro, a gente sabe, apesar de se falar tanto mal do sistema de saúde do Brasil, é um sistema que atende as pessoas, tem países por aí que nem isso tem, né? Mas é um Odu que fala de revoltas, o Diogbe, né? Mesmo positivo, ele fala de revoltas, de lutas, de guerras, de conflitos, de barreiras a serem superadas. Ogum Icolá, que é o Ogum que come caracol, que não é muito conhecido no Brasil, ele é um título de Ogum associado à cultura urubá, um Ogum que fala de riqueza e de superação de desafios. A oferenda é de inhame assado com carne seca, desfiada. A carne seca é uma oferenda, né, com dendê, associada à longevidade e à caça, como se algum fosse caçar a saúde para as pessoas e superar esses problemas. Tá bom? Ok? A Adri está perguntando. Pode fazer oferenda do IBI. É oferenda de apaziguamento, mesmo para pessoas com problemas mentais, tá? A loucura, a demência mental, ela é um ajogum, está associada a Isan, Arum, a doença, né? Então, você pode utilizar-se de Exu, no caso, e Ossan, certo? Exu, Yami e Ossan. Então, o Ibim é oferecido a Exu, tá? Não quiser mexer com Yami, oferece a Exu e a oferenda ao Ossan para um IPCE, um apaziguamento do Ajogum Arum, o Ajogum da doença. Tá? Essas oferendas todas positivas, você vai pedir a Exu o apaziguamento do Ajogum correspondente ao problema. Então, você vai ter na área da saúde o Ajogum Aisan ou Arum, como eu expliquei mais acima, com os nomes dos Ajoguns. É interessante você falar o nome do Ajogum pedindo a Exu que apazigue, que afaste, né? Que faça o Ajogum dormir. E o Ibim é um material apropriado para fazer essas negatividades se acalmarem, se apaziguarem, dormirem. Ok? Até como faz a carne seca? Você pega a carne seca, você desfia, ou você corta em tiras, tá? Pesquisa no Google a carne seca tradicional nigeriana, ela tem um nome específico, agora eu não me lembro, mas ali você vai ver o formato tradicional como a cultura nigeriana usa. São em tiras. Você pode colocar em tiras ou também desfiado, tá? A carne seca mesmo, ok? Tira o sal e pode usar, tá bom? A carne seca era a comida dos caçadores, né? Então, quando você oferece carne seca, que é um admu de Ifá, você está falando de longevidade e está falando também de caça. Está pedindo por orixá e caçar aquilo. No caso aqui, pedindo ao Ogum que vá caçar saúde, longevidade, proteção contra todo tipo de problema nessa área. Tá bem? Léo, o senhor vai falar um pouco sobre a dupla regência de Saturno? Vou falar. Beleza. Vamos agora para as tradições diversas, que eu vou usar como complemento a essas leituras de Ifá, e na terceira fase do nosso curso, eu vou comentando sobre os materiais utilizados e os ebós como devem ser feitos. Então, ainda estamos no momento da exposição das informações. No primeiro momento, expus materiais, agora colocamos uma leitura de Ifá e vamos para outras leituras.
Amei, sem ser cozida a carne, pode cozinhar, sim. Tá? Então, fazem tira, tá bom? Então, deixa eu só dar uma pausa aqui, que a gente já volta para falar sobre as informações das tradições diversas. E aí eu já vou linkando, fiz a leitura de Fá, eu já vou linkando as leituras de Fá com as outras tradições. Vocês vão ver como é que eu faço o raciocínio. Coloca Dendê, sim, para alguns, sim. Tá? Não, Fátima, tem ignorância nenhuma, não. Que isso? Não tem nenhuma pergunta boba. Toda pergunta é válida e importante, tá? Ok? Dessalga a carne seca e desfia, mas precisa ferver um pouco? Pode ferver um pouco, sim. Tá? Não que o sal seja problema, tá? O sal não é problema, mas pode ferver um pouco, sim. Tá? Opa, um café quentinho. Então, especialmente os estudantes de ocultismo mais avançados vão ver porque eu vou desenvolver o raciocínio na metalinguagem de Ifá com as outras tradições. Isso fica interessante, fica instigante, né? Então, não tem pergunta que seja boba, tá? Toda pergunta é válida e importante, por favor, façam, ok?